Paz e graça, irmãos. Eu quero compartilhar um texto com vocês das Escrituras Sagradas e eu creio que é um momento e é uma passagem oportuna, porque vai tratar de um homem com fé, de um homem responsável, de um homem consciente, de um homem temente, de um homem piedoso, que colocou toda a sua fé, toda a sua confiança e toda a sua dependência em Deus, independentemente dos porquês da vida, independentemente das situações e das circunstâncias. E Deus, Ele tem falado nestes dias. Deus, Ele tem falado através do coronavírus. Deus, Ele tem falado através das dificuldades, através das tribulações. Deus continua falando. Mas muitas vezes, por causa do desespero, por causa da tristeza, por causa das situações adversas, por causa das dificuldades, nós não estamos dando ouvidos, nós não temos entendido. E por isso muitos de nós têm questionado o porquê, o porquê. E diante disso eu quero falar algo a respeito disso. Você que pode, abra a sua Bíblia comigo no Antigo Testamento. No Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. É o Salmo de Asaf. E então o texto nos diz assim: A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Vamos fazer uma breve oração. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Querido Senhor, nós te damos graça, Pai, por este momento e por esta oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Tua misericórdia nos alcançou e nos deu mais um dia e mais uma oportunidade. E nós queremos aproveitar deste dia e desta oportunidade para poder meditar na tua palavra. Senhor, precisamos, ó Pai, da ajuda do teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente, trazendo, Senhor Deus, a interpretação, a compreensão, o discernimento para poder entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nos faz cativos, ó Pai, da tua vontade neste momento. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, resplandecer a tua glória. Que o Senhor venha, ó Deus, demonstrar, Senhor Deus, ó Deus, aquilo que nós precisamos entender. Nos traz compreensão, Senhor Deus, do texto. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade, Senhor Deus, e a pôr em prática a tua vontade, a exercer a tua vontade e a passar, Senhor Deus, a confiar e a depender do Senhor. Pai, que o teu reino venha e que o teu nome seja glorificado. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Louvado e glorificado seja Deus. Então, meditando neste texto, irmãos, nós encontramos aqui algo fantástico. Nós encontramos então aqui no texto uma revelação tão grandiosa e profunda do salmista para com Deus. Aqui ele vai exprimir o grande amor que ele tem para com Deus, uma confiança inabalável para com o seu Senhor. E é isso que ele está demonstrando no texto que nós lemos. Nós precisamos entender aqui este contacto, esta comunhão, esta intimidade, este relacionamento que o salmista ele tinha com Deus, que faz então
com que ele escreva aquilo que nós lemos. Que faz com que ele, então, aqui no texto, ele prove o seu amor, o seu sentimento para com Deus. Ele vai definir, então, aqui claramente a sua total dependência de Deus. E quando nós olhamos para os nossos dias, diante de uma epidemia, diante de uma pandemia que parou o mundo inteiro, diante de uma catástrofe econômica que os países estão tendo, diante de tantas pessoas morrendo, diante daquilo que de alguma maneira tem assombrado cidades inteiras, nações inteiras, o mundo inteiro. Pessoas fechadas em casa, não podendo trabalhar. As empresas, as grandes superfícies fechadas, a economia, o comércio, a restauração, tudo está fechado. Famílias inteiras padecendo por falta de recursos. E quando nós olhamos para este panorama que é mundial, que é universal, a pergunta é: o que fazer? O que pensar? Porque parece que a cada dia as coisas pioram e tudo se torna então mais difícil. Parece que a cada dia as coisas pioram. Parece que a cada dia as situações ficam mais difíceis. Não conseguimos ver então uma luz ao fundo do túnel. A pergunta é: o que fazer? O que crer? Em quem crer? Onde posso então colocar a minha confiança? Onde eu posso colocar então a minha confiança? Porque é que Deus, ele permite tudo isto? Se Deus é de facto o Todo-Poderoso, porque é que ele não dá então um basta nisto tudo? Terá Deus perdido o controle das coisas? Terá Deus sendo apanhado desprevenido? Terá Deus sendo apanhado de surpresa com este vírus? A pergunta é: o que Deus está fazendo? Porquê? Porquê e porquê? Os porquês da vida. Não entendemos o porquê. O mundo não entende o porquê. O ser humano não entende o porquê. A população, ela não entende o porquê. E olhando para este texto que nós lemos, nós vemos o salmista aqui, Asaf, colocando, como nós vimos, a sua total confiança em Deus, independentemente dos porquês da vida, da situação e das circunstâncias adversas. E se nós pararmos para pensar e refletir sobre estes últimos acontecimentos no qual nós estamos vivendo e vivendo, em primeiro lugar, nós vamos ver uma coisa, nós vamos ver a brevidade da vida. Nós vemos o quanto é breve a nossa vida nesta terra. Nós vemos que em um momento as coisas estão bem, no outro momento as coisas acabam. Nós vemos que em um momento a pessoa é saudável, no outro momento a pessoa morre. Nós vemos a brevidade da vida, o quanto a nossa vida é breve. Em segundo lugar, nós vemos que o poder social e econômico, ele não serve para nada diante de uma pandemia que não olha para as classes sociais. Presta atenção, tanto ricos como pobres, todos, sem exceção, estão sendo afetados. Todos estão agora na mesma situação, no mesmo panorama, todos estão agora na mesma categoria.
Em terceiro lugar, nós começamos a olhar para a morte de maneira diferente. Porque a morte, ela nos encontra. Porque a morte, ela vem até nós. E quando a morte, ela vem até nós, a morte, ela não nos vai perguntar se nós queremos morrer ou se nós estamos preparados para lhe enfrentar. E em quarto lugar, ela abate e envergonha claramente o ser humano, porque ela acaba com toda a arrogância e a soberba do ser humano. Ela acaba com toda a prepotência. Ela coloca o homem, ela coloca o ser humano, ela nos coloca no chão, porque nos mostra claramente o quão nós somos frágeis, o quão nós somos fracos, o quão nós somos débeis, o quanto nós somos impotentes diante de uma situação destas. E é aí, queridos, que Deus entra. É aí que Deus entra. E é aí que nós vamos entender os porquês. Porque, repare, toda a solução, porque toda a nossa própria capacidade, ao olharmos ao nosso redor, e quando olhamos ao nosso redor, nós vemos que nenhum de nós tem forças, tem poder, tem recursos para sair desta situação. Veja, nós, neste momento, é universal, é mundial. Nós vivemos em isolamento social. Todos estão em casa. Repare, não podemos, neste momento, cultuar a Deus no templo. Não podemos cultuar a Deus nas igrejas locais, nas comunidades, nas assembleias. Não podemos nos encontrar. Não podemos nos cumprimentar, não podemos estar juntos, não podemos sair, não podemos passear, não podemos fazer nada a não ser ficar em casa. Isso faz o quê? Isso nos empurra claramente a ficar sozinhos. Então, aprendemos algo aqui. Aprendemos que este tempo ele nos faz entender que não podemos contar com nada nem com ninguém. Sabe o que nisto tudo sobra? Sabe o que nos sobra? O que nos sobra é Deus, é o Senhor, é o próprio Deus. E é nisso mesmo que eu acredito, que tudo isto nos faz e nos fará ganhar uma maior dependência, não do homem, não do governo, não das autoridades, mas em Deus, no Senhor, no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Moisés, no Deus de nossos antepassados. E isso criará em nós mais anseio. Isso criará em nós mais desejo pela sua presença. E isso nos mostra que não há mais saída fora desse Deus. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos assim. Principalmente em nossa sociedade moderna. Por quê? Porque nós somos pegados às pessoas. Nós somos apegados às coisas, nós somos pegados aos homens, nós somos pegados ao mundo, nós somos pegados às instituições, nós somos pegados ao dinheiro, às coisas passageiras, às coisas momentâneas. E só no momento de calamidade, de tribulação, de dificuldade, é que recorremos a Deus na aflição, nas dificuldades, na tribulação, quando tudo vai mal, quando as coisas apertam.
E no final de tudo, Deus só quer com isto tudo colocar esse mesmo sentimento e confiança que o salmista Asaf tinha para com ele. Nisto tudo, Deus só quer a intimidade, a comunhão, o contacto que ele tinha com Asaf, assim, para conosco na nossa vida. Nós somos de facto uma geração distante de Deus, uma geração imoral, uma geração pecaminosa, uma geração avarenta, materialista. O nosso relacionamento com Deus é superficial. Nós não andamos com Deus como o próprio Enoque andou. Nós não andamos com Deus como o próprio Abraão andou, o qual foi chamado amigo de Deus e o pai da fé. Nós não andamos com Deus como Moisés, que andou com Deus face a face, que andava com Deus face a face. Então, nós precisamos, queridos, parar, pensar, refletir, examinar, analisar. Nós precisamos refletir sobre isto. Antes desta quarentena terminar, antes desta situação terminar, antes de nós voltarmos ao nosso emprego, de nós voltarmos a ter alívio, de nós podermos voltar novamente à nossa vida em sociedade, nós precisamos pensar o quanto isto pode nos beneficiar, o quanto isto nos pode beneficiar diante de Deus, o quanto isto pode nos fazer levar a ter uma maior intimidade e um maior contacto com Deus. Nós precisamos parar e refletir sobre isso. Nós precisamos querer ser pessoas diferentes, homens e mulheres diferentes. Não podemos mais ser os mesmos. Não podemos mais voltar à mesma vida antes de tudo isto. Que adianta voltar à nossa rotina? Que adianta voltar à mesma vidinha? Que adianta voltar a ter o mesmo relacionamento com Deus, a mesma intimidade com Deus que nós tínhamos? Aquela comunhão superficial, aquela comunhão fraca, aquela comunhão religiosa, como aquele crente velho, imoral, perverso, carnal, insensato, aquele crente tão cheio de si próprio e pouco ou nada de Deus. O nosso coração, ele precisa de facto ser como o salmista. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que o salmista expressa neste texto, o mesmo desejo que o salmista expressa no texto, o mesmo anseio que ele tinha pela presença de Deus e pelo contacto com Deus. Lembre-se, a maior herança da fé cristã não são os dons espirituais, não são os sinais ou milagres, não são os bens ou benefícios, nem mesmo até a nossa própria salvação, mas a maior herança é o próprio Deus. A maior herança é o próprio Deus. É o Filho Jesus, vindo em forma de homem à terra, para rasgar o véu e nos fazer voltar, nos religar com Deus, voltando então assim a nós termos acesso a Deus, fazendo então com que a nossa aliança com Deus fosse então refeita, restaurada, reconciliada e nos fazendo então assim herdeiros do céu, do seu reino, na nova Jerusalém. A herança dos levitas, que fazem parte de uma das 12 tribos de Israel, do Antigo Testamento, estes
Eles não herdaram terras, mas a herança dos levitas era o próprio Deus, era o próprio Senhor. A porção deles era o Senhor. Olha que maravilhoso, que majestoso, que grandioso. Quão maravilhoso seria, queridos irmãos e irmãs, se acontecesse isso mesmo a nós nestes dias. Onde nós pudéssemos então estar dispostos a abrir mão e nos esvaziar de tudo, para que nós possamos então encontrar somente Cristo, o nosso maior tesouro, e ter nele e somente nele toda a nossa confiança e dependência. É isso que Deus quer nos ensinar nestes dias. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. É essa a sua vontade para nós nestes dias. Então, para terminar, a minha oração é que, assim como Asaf declarou: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu desejo além de ti. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que isto se torne uma verdade absoluta na sua vida, que isto se torne uma verdade absoluta na minha vida, nas nossas vidas. Corramos então para Ele, reconhecemos então Ele, refaça então a sua aliança com o Eterno. Viva para Ele, viva nele, confie nele e dependa exclusivamente nele. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus abençoe e que esta palavra ela possa produzir frutos na sua vida e na minha vida, que ela possa produzir fé, que ela possa produzir esperança, que ela possa produzir perseveração, que ela possa produzir uma dependência não do mundo, não do homem, mas em Deus. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter a nossa fé firmada em Cristo e sendo dependentes de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem na paz.